Olá, bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast A Voz da Educação, segundo episódio desta segunda temporada. Gravamos, como é habitual, aqui no Centro Cultural Quinta Magnólia, hoje no auditório. A nossa convidada de hoje é uma mulher frontal e com uma alegria contagiante. É uma alma irreverente e desafia os limites convencionais. Gosta de ler, de viajar, de desportos radicais, de mar e de sol. Acho que fiz o trabalho de casa. Perfeito. Deixou, com certeza, a sua marca como professora em muitas gerações e esse tempo dedicado à educação foi vivido com muito gosto e muita intensidade. Hoje, reformada do ensino, mas não da vida, traz-nos seguramente muitas perspectivas inspiradoras. Bem-vinda, professora Fátima Obrigada Marques. pelo convite, antes de mais. É um grande prazer para nós também, como associação e aqui neste espaço a Voz da Educação. Eu gostaria de começar porque a professora Fátima é uma mulher cheia de energia e de entusiasmo pela vida e eu gostaria de começar por perguntar quem é a Fátima Marques e como é que nasceu a missão de professora? A missão de professora não nasceu por acaso. Sou de uma família onde a mãe é professora e a irmã mais velha também é professora. Duas professoras até de áreas diferentes. A minha mãe de matemática terá acabado o curso por volta de 1945, que era uma coisa diferente dos dias de hoje. A minha irmã, mais recente como eu também. Quando cheguei ao sexto ano, ao antigo sexto ano do liceu, ao quinto ano, tinha que escolher um curso, fui para letras e quando escolhi português era para dar aulas de português. Estava associado ao meu muito gosto pela leitura, sempre gostei muito de ler, às vezes passava as noites até a ler e ia diretamente para a escola. A chamada direta, porque os livros, ainda hoje faço isso. Ontem comecei a ler um livro e já eram 3 da manhã, tive que fechá-lo porque entusiasmou-me, porque me entusiasmou bastante. Era esse gosto pela leitura, li o que tinha que ler naquele tempo sem custo nenhum, li o que não tinha que ler também sem custo nenhum e achei que letras era uma boa opção. E ser professora, isso estava mesmo fora de questão, porque achei sempre que ia ser professora. Portanto, não foi uma novidade, nem foi uma coisa que eu um dia acordasse e dissesse eu quero ir para professor, não, eu achei que indo para letras, depois a minha opção após a faculdade seria ser professora de português, pronto, foi Era isso. Um caminho natural. Era o caminho natural, nem sequer pensei noutra opção. E quando aconteceu, eu teria 22 anos, e reformei-me com 66, e acho que não houve um dia da minha vida em que me tivesse arrependido dessa opção. Que maravilha. Não houve mesmo. Só isso já é uma grande inspiração, não é? Se me perguntar se a vida enquanto profissional foi sempre um mar de rosas, sabe, um sítio com muita gente, às vezes tem as suas vicissitudes, as suas adversidades, mas consegui sempre ultrapassar aquilo que era menos mau, sendo que a sala de aula era sempre a minha prioridade. E mesmo a propósito disso, hoje vivemos tempos desafiantes e as gerações mais novas às vezes carregam aquele peso de antigamente é que os alunos eram bons, antigamente é que... Como é que vê os jovens de hoje? E quais foram as suas estratégias para lidar com isso? Não tenho, acho que nunca disse antigamente, começa por aí. Antigamente não existe porque eu sou dos dias de hoje, não sou de antigamente, eu sou dos dias de hoje, eu sou do tempo dos jovens de hoje. E acho que qualquer professor tem que perceber isto, quando não perceber isto... Essa atualidade, essa atualidade não. Primeiro que tudo, gostei muito de lidar com a tecnologia, porque sentir-me excluída de tudo se não tivesse lidado com a tecnologia. E isso, uma vez que me reformei tarde, mas dentro daquilo que me podia reformar, não é? Tive que lidar com a tecnologia, isso foi muito importante para mim, portanto isso já foi uma coisa maravilhosa dos tempos de hoje. E para si não foi um obstáculo, foi um desafio? Obstáculo nenhum, aliás, se me dissessem que era um obstáculo, eu ia ultrapassá-lo de certeza absoluta, e ultrapassei. Não sou uma expert, mas também não sou info-excluída de maneira nenhuma.
E isso foi talvez das coisas mais gratificantes, foi ter acompanhado os tempos. Quanto aos jovens de hoje, eles são exatamente iguais aos de antigamente, só que têm muito mais oportunidades. E, felizmente, eles aproveitam essas oportunidades. Estamos a falar de quê? Estamos a falar dos programas Erasmus, estamos a falar dos programas mesmo dentro da escola. Quando é que antigamente se estava num liceu, escola secundária, vá, e se há neve, não, isso não acontecia. E agora acontece. Quando é que antigamente um aluno nos dizia, olha, pode mudar o teste porque os meus pais aproveitaram para ir. Isto é uma coisa que os professores não aceitam muito, mas eu aceitava sempre. Os meus pais têm que ir, sei lá, imaginemos, a Nova Iorque ou a Paris, e nós gostávamos de aproveitar, é só um dia que vamos faltar. Eu sempre achei que esse dia que eles iam faltar era um dia ganho para eles e portanto, esforçava-me, até lhes fazia um teste a mais, e se algum aluno me ouvir, ele sabe que é assim. Aliás, não é por acaso, e eu acho que isto se passa com todos os professores, que eu às vezes, ainda agora vinha de Lisboa, encontrei duas meninas, já senhoras e com filhos, que foram minhas alunas e só faltou pegarem-me ao colo. E eu adorei vê-las, porque depois o reconhecimento que temos Claro, é muito é ótimo. gratificante. Claro. Elas já estão na casa dos 40 e tal anos, eu já tenho 70 anos, e na verdade eu sinto-me, não com 70 anos, mas sinto-me com uma idade qualquer que não sei bem definir qual. Porque essa postura também da abertura, não é? É A minha tudo, postura. tudo... Mas isto só para dizer que os alunos de hoje têm imensas oportunidades, vejo que aproveitam as oportunidades, vejo que fazem intercâmbios entre escolas. Eu, aliás, estava-lhe a dizer há pouco antes, sem ainda estarmos em off, ainda estamos nesta entrevista, que durante muitos anos fiz parte de um programa cultural da Escola Secundária Jaime Muniz, com uma colega minha, Elizabeth Crow. E gostei imenso de trabalhar com ela e ir para a escola, convidámos pessoas. Olha, uma das pessoas convidadas foi o José Saramago, só isto já é um cartão de apresentação, além do atual Presidente da República, que também foi lá. O Dr. Laborinho Lúcio, que faleceu há pouco tempo. Tudo pessoas que constituíram, e pessoas daqui, da Madeira, que fizeram o favor de fazer palestras à nossa escola. Enumerar não seria até muito ético, porque foram tantos que não vou distinguir nenhum em particular, distinguir estes três, não eram de cá exatamente. Mas é uma mais-valia para a escola e vi sempre os alunos contentes de assistirem claro. E de ouvirem trazer mundo, não é? Estas vozes novas. Olha, lembro-me do Saramago, que tocou para sair e ninguém saiu, sabe? Toda a gente ali a ouvir atentamente o que é que o escritor tinha para dizer. Já tinha sido premiado com o Nobel da Literatura. E depois também com obras estudadas. E com obras que eles estavam a estudar. Isso foi Lembro-me à época que ele estava para publicar O Homem Induplicado. Lembro-me disso. Já tem o seu tempo. Mas sim, a geração de hoje é uma geração ótima. E pegando nesse fio, que eu acho que é importante, nós temos esta consciência de que, de facto, conseguimos deixar uma marca nos nossos alunos e essa marca é sobretudo a nossa postura e a nossa abertura, não é? Eu tenho essa vaidade, por acaso. eu percebo, sinto e já assisti a esses testemunhos, portanto, facilmente compreendo o que está a dizer. Mas pegando nesse fio, numa visão pedagógica, porque tem um olhar maduro sobre a carreira docente, que estratégias, que qualidades considera importantes que o professor de hoje desenvolva? O professor de hoje não substitui o pai e a mãe em casa, isso tem que ficar bem claro. Mas eles, quando nós queremos e sabemos, eu não sei bem o que é uma estratégia, eu sempre me fiz respeitar dentro da sala de aula. Eu acho que eles passavam de uns para os outros a primeira estratégia que eu devo ter tido, que era, não podem levar chicletes, não podem estar como se estivessem no café, mas era autoritária sem o ser, e era respeitada sem os obrigar a respeitarem. Não sei bem qual é a estratégia, ou se é a maneira como nós falamos, nem sequer é a aparência, porque é a maneira como falamos, é o discurso que fazemos.
Eles veem logo se nós falamos bem, se não falamos bem, eles veem tudo. E Medem tudo. medem tudo, e eu não sei qual é a estratégia, eu sei que sempre me fiz respeitar e que sempre que lhes pedi para fazerem trabalhos eles fizeram, e sempre que lhes pedia mais eles também faziam, não eram todos, não vou dizer agora, mas alguns até com algumas fragilidades. Eles conseguiam, olha, eles conseguiam ler o Memorial do Convento, o Anda-Morto, ou o Anda-Morto de Ricardo Reis. Eu às vezes até ficava surpreendida como é que uma aluna que eu estava a dar 12 ou 13, ou, que é uma nota hoje considerada menor, não é? Porque já se sabe, isso as notas foram por aí acima, mas isso não vale a pena falar disso, que é porque isso não tem nada para falar. Mas eles viam, eles são inteligentes. Quando uma estratégia, é professora, sabe que não há estratégias, há a nossa postura, o nosso comportamento. Eu dei tudo aquilo que eu sabia que eu podia. Se não dei mais foi porque não sabia nem podia. Só isso. Mas penso que, tenho a certeza, que essa sua forma de estar, de dizer que não houve dia nenhum que se arrependesse Não. de ser professora, isso passa, não é? Na nossa, a alegria com que estamos dentro de uma sala de aula contagia os nossos alunos, fantástico. e depois é uma troca, não é? E chegava sempre a horas antes deles, e eles passaram a saber que não podiam chegar depois de mim. Ou que tinham que chegar ao mesmo tempo que eu. Isso, não sei se isso é estratégia, mas eles veem os exemplos. Depois eles, às vezes, a par da matéria, sempre lhes contavam uma aventura qualquer, e eu acho que eles ficavam admirados e contentes e até um pouco orgulhosos da sua professora. Ouvi-os várias vezes a dizer, ela até se atira de aviões, ou ela é muito viajada. Essas coisas deixam marcas, porque quando eu os encontro, eles contam-me que também fizeram estas viagens, que também gostam da parte cultural, que também gostam de aventuras, e que se calhar eu os influenciei, eles dizem. Se calhar também aqui há, no meu entender, uma outra estratégia, que é a professora Fátima, no seu espaço de trabalho, apresentava-se como um ser humano. Claro, eu tenho a minha vida como humana, e não aquele distanciamento que às vezes é criado em função de manter alguma distância para criar respeito. E sei que até vou ser criticada por isto que eu vou dizer. Eu acho que no último ano que dei aulas, conheço só os últimos 2 anos, mas no último ano que dei aulas, eu conheci os pequenos todos, eles eram netos de pessoas que eu conheci, ou filhos de pessoas que eu conheci. Eu não me lembro de nenhum, já nesse tempo, dentro da sala de aula, me tratar de outra maneira que não fosse professora Fatinha, ou mesmo só Fatinha. E era com tanto respeito, claro, e tinha tanta graça, que eu não me importei com isso. Não me importava, não. Aliás, sabe disso, vê como é que eles me tratam no nosso espaço de lazer. Sim. Acho que ninguém me trata por professora. Mas convenhamos que isso também é um carinho, percurso, não é? Também é um percurso, certamente no início de carreira. Não, ou aqui a imaginar, não era ou assim, os colegas que nos estão a ouvir, que estão a iniciar a carreira. Não era assim, nem pode ser assim. Claro, nem pode ser assim. Mas no fim de 45 anos, eles já eram netos de colegas meus, de amigos meus, e toda a vida me tinham tratado assim. Quando foram meus alunos, eram ainda mais respeitosos, mas quer dizer, eu também compreendo que eles não me tratassem de outra maneira. E aqueles que não me conheciam também me tratavam da mesma maneira, porque achavam. Acaba por ser contagiado, não é? E vou dizer uma coisa, é gratificante. E é maravilhoso ouvir isso do professor, porque infelizmente hoje é um tema bastante usual nas escolas, é a indisciplina, é a falta de respeito, é um tema que está... A única coisa que eu me lembro é o respeito que tinham, e que... o respeito. Eu só quis respeito, mais nada. Só quis ensinar e que me tivessem respeito, o resto. Tem algum episódio, assim, específico de um tema desses que se sinta que... Quando eu comecei a dar aulas, claro que não era bem assim, não é? Tinha que me esforçar mais. Começou a dar aulas logo aqui na Madeira. É verdade. Vou até dizer um dos meus alunos, porque é uma pessoa conhecida e tem muita graça, que é o Nuno Morna. Eu vim a ser madrinha do primeiro casamento dele. Que interessante. Ele ainda me trata por madrinha, se ele ouvir isto vai achar muita graça. Eu estava na sala dele, 22 anos, os matelões. O Zé Manuel Rodrigues também era da turma dele.
os matelões, eu com 22 anos, eles estavam-se a rir de qualquer coisa. E eu disse, qual é a graça? E uma respondeu, sou eu. E pensei assim, isto não me está a acontecer. Depois ri-me também, Pois. e rir foi o que eu fiz de melhor. Claro, Mas mesmo assim eram respeitosos porque se mantiveram meus amigos. claro, claro que sim. E já falámos aqui sobre livros e eu não vou deixar de passar por aqui. O nosso podcast tem este objetivo que é a expansão de consciência, que é também o objetivo central da nossa associação. Como leitora compulsiva que é, já deu aqui o testemunho, não é? Consegue fazer uma direta. Sim, sim, sim. Que relação estabelece entre a leitura e o potencial de evolução humana? Há livros mais simples de ler, há outros mais complexos de ler e todos eles têm o seu espaço. Uns no avião, outros na plataforma de uma praia, outros para ler a sério. Neste momento, o livro que eu aconselharia aqui a que lessem eram alguns dos livros do Philip Roth, nomeadamente um cujo nome agora me escapou, mas vou contar um pouco que é só um bocadinho, só para as pessoas perceberem porque é que eu estou a dizer que leiam este livro. É a história de um professor que diz uma coisa dentro de uma sala de aulas e essa coisa é descontextualizada. E os colegas e os alunos aproveitaram-se disso para fazer a vida negra, até à expulsão. Não me lembro de facto do nome do livro. Há um filme também com Anthony Hopkins, um ator principal, desse livro. Acho o livro fabuloso porque chama-nos a atenção para os cuidados que devemos ter enquanto profissionais. Exatamente. Porque quando se é muito popular, é-se amado e odiado. E então é preciso também ter muito cuidado com o que se diz e não ligar depois a qualquer coisa que corra menos bem por uma descontextualização. Eu acho que toda a gente deve ter muito cuidado com isso. Sobretudo os mais vulneráveis. Quem é forte, aguenta. Quem não é forte, não aguenta uma adversidade, uma maldade, porque isso é uma maldade do ser humano. Os livros ensinam-nos a apreciar a dimensão daquilo que é o ser humano e do quanto pode ser bom e o quanto pode ser mau. Outros livros que eu leio, depois agarro neles e viajo, e quando faço as minhas múltiplas viagens até vou aos sítios que estão descritos nos livros, onde foram escritos os livros, aos sítios mais recônditos deste mundo, e então também aprecio por isso. Eu conto sempre a história de ter ido à Colômbia e de ter feito um percurso por causa de um livro do Gabriel Garcia Marques, Uma Morte Anunciada, e eu fui a Santa Cruz de Mumpos. Aquilo ficava no fim do mundo, e só eu e outra pessoa é que gostámos muito de ir, mas porque tínhamos lido o livro. Os outros odiaram o sítio, estava calor, umidade, um dia inteiro para chegar lá, mas eu e o outro adorámos aquilo, vimos o nosso livrinho, mas os outros não gostaram tanto, mas depois também gostaram. E sente que o gosto pela leitura é alguma coisa que o professor pode semear? Pode, mas hoje isso é um bocadinho diferente, ou não, porque hoje eles leem naqueles, eu nem sequer sei como é que se chama, sim, nos iPads e nisso tudo, eles leem, que eu não consigo fazer isso ainda. Era isso que eu ia perguntar, gosta mais de ler no papel? Não consigo fazer isso ainda, mas estou aberta a vir a fazer, até porque dá mais jeito nas viagens, em vez de ir com aqueles livros todos atrás a fazerem peso. Mas equaciono que hei de comprar, hei de fazer. Mas gosto de ler os livros, no papel, sem imagens, para imaginar. Sabe perfeitamente que os livros do Bessa de Queiroz caricaturavam pessoas e nós víamos essas pessoas à nossa frente. Algumas até deram lugar a adjetivos, como por exemplo acaciano, uma pessoa sabe o que é uma pessoa acaciana, sabe porque leu, sabe porque está a ver, mas ela não é visível, ela é visível para o nosso imaginário. E essa, como é que eu ia dizer, essa riqueza que é ler, atualmente há muitas das pessoas que são amantes de leitura dizem que se está a perder pelo resto das distrações. Pronto, porque, enfim, hoje em dia com as redes sociais e os vídeos, os posts rápidos, ninguém quer demorar muito tempo a ler.
Acha que isso é verdadeiramente, é apenas um estado passageiro ou é alguma passageiro ele não é, não é. Se eu dissesse que li, imaginemos, 100 livros por ano, podia não estar a mentir, hoje se calhar leio 70 ou 60, porque também já estou contaminada com isso. Assumo. É um testemunho, pois, Assumo. é ter no iPad Netflix desvia-nos o desvia tempo, a não atenção, é? quem diz Netflix diz outra coisa qualquer, desvia e é impossível, agora não vou dizer que antigamente estava sempre a ler. Hoje, eu chegava a voltar para casa para ir buscar o livro quando ia para a praia. Hoje, se deixar o livro em casa, depois leio quando chegar a casa. Tenho que assumir que é isto. Leio imenso, na mesma, mas já não com aquela loucura que lia há 10 anos ou há 15. Quando eram menos as solicitações. Eu cheguei na praia a ler um livro inteiro. Sentava-me, punha-me a ler, levava o livro a meio e ia até ao fim. Chegou a acontecer isso e a não dar conta de que horas eram. E teve alunos em que sentia esse gosto pela leitura? Gosto pela leitura, sim. Gosto pela leitura, sim. Tanto que eles liam aqueles livros obrigatórios. Muito porque eu fazia ameaças terríveis na brincadeira. Não, que eu tinha uma técnica que eu chegava às aulas. Uma estratégia. Eu chegava às aulas e dizia, sobretudo nos últimos anos, dizia: procurem lá aquele episódio tal. E eu via-os a ir. Eles não conseguem fazer isso se lerem resumo. Claro. Eles só conseguem fazer isso se tiverem lido o livro, se tiverem os apontamentos lá. Eles iam. Lá está, uma estratégia. Sim, isso são muitos anos de trabalho, isso tudo parece já uma continuidade. Mas eu vou dizer uma coisa, eu depois, para o fim, na verdade também tinha os meus alunos. E, portanto, não me vou agora gabar que em determinadas turmas eles lessem os livros se eu mandasse ou se eu tivesse esta estratégia. Eu tinha muito bons alunos, muito focados e muito a quererem uma boa nota e sabiam que não iam ter se não fizessem isso. Mas também sabiam que iam ter mais um pouco se fizessem isso. E eles faziam isso. E há pouco estava a falar nas notas e desviámos um bocadinho, que não é uma questão, mas sente que as notas podem impulsionar esse gosto, tornar cada vez melhor? Se um aluno gosta de nós e se esforça para ter uma boa nota e tem um azar num primeiro teste, a estratégia do professor deve ser não penalizar, porque senão o aluno fica absolutamente desmotivado. E eu sei que há pessoas que desmotivam os alunos com isso e não quero saber se estão a ouvir ou se não estão a ouvir. Eu motivava os meus alunos, se eu tivesse que lhes dar uma nota menos boa, dava, mas tinha sempre uma explicação, uma justificação, e tens que fazer melhor e vais fazer melhor, e necessariamente até às vezes passava por alto alguma coisa que... Claro. É um aluno que eu estou a ver que se está ali a esforçar, que eu mandei ler 10 capítulos e que ele leu e que não conseguiu ter uma nota como deve ser. Então, não, eu vou prejudicá-lo por isso. Quando eu vejo que ele leu, pelo amor de Deus. Isso é uma... Isso não pode. Eles podem dizer que eles são muito bons profissionais, eu agora já não estou lá, não acho nada. Eu entendo, isso é uma... Mesmo que estivesse lá eu dizia isto, porque eu também não devo nada a ninguém, mas posso dizer o que me apetece. Era isso que eu ia lhe perguntar. Era como colega, esse grau de abertura e essa sua forma de estar, convenhamos, é bastante... Sempre fui boa colega, e sempre pensei nos meus colegas até primeiro, porque acho que temos que ter caráter e camaradagem e espírito de equipe. E, portanto, eles não levaram a mal. E eu acho que muitos eram como eu. Não porque eu fosse assim, mas porque já eram assim. Claro. Isso. Qualquer professor é professora, sabe que é assim e concordará comigo de certeza, nem pode ser de outra maneira. Sim, mas isso é uma forma também de estar na vida, que eu sei que também é muito sua, que é um sentido muito prático e de muita abertura. Porque essa capacidade de se pôr no lugar do outro e de sentir que o outro nos pôr no lugar do outro, sempre. Que é uma capacidade muito interessante e muito importante para um professor, mas que às vezes é um pouco difícil porque há uma tendência para criar uma espécie de luta
entre professores e alunos, como se fossem duas entidades. Isso não resulta. E que é uma pena. Há também Exatamente. aquela teoria de quem dá más notas é que é bom profissional. Se eu der más notas e o aluno trabalhar, vai ao exame. E claro que tem melhor nota do que aquela que eu lhe dei. Qual é a novidade? Então, eu cortei. Ele vai ter uma... Quer dizer, acha decente eu dar 12 a um aluno e o aluno chegar ao exame e ter 16? Sabe perfeitamente qual é a percentagem depois. O aluno não tem 16. O aluno vai ter, sei lá, 14. Claro. Acha E que, quando teve um ano inteiro de progressão, não é? Acha que é para eu me gabar? Olha, eu dei-lhe 12, ele teve 16. Se calhar caí nesse erro quando era nova, quando tinha 30 anos. Agora, aos 40, aos 50, acha que isso é decente? Eu acho que isso é indecente. Mas isso ganha-se também com a experiência, e por isso é que eu também tenho essa visão, quando iniciei a minha carreira, que era muito mais rígida e muito mais, pronto, também por uma questão de alguma insegurança e depois vamos ganhando essa maturidade. Isso é o normal. Nós temos as inseguranças, não sabemos tudo. Mas depois ter essa capacidade de evoluir, não é? Se eu der 18 a um aluno e ele tiver 16 no exame, o que é que me interessa isso? Interessa-me que ele trabalhou para 18. Até porque toda uma nota de um ano inteiro de trabalho... Não é um ano inteiro, são 3 anos. Sim. 10º, 11º, 12º ano. Exatamente. Uma nota e depois eles vão ao exame, 2 horas ou 3 horas, e sabe, um exame é um exame. É o clavier. E falando nisso, já agora, qual é que é a sua visão? Porque cada vez mais se discute sobre as médias baseadas nos exames, ou em projetos, ou em... tem alguma opinião assim? Eu acho que o exame depende não depende, isto também não depende. O exame a pessoa sabe, tem boa nota. Não sabe, pode ter boa nota. Ok? Como pode não ter. É mais difícil, pronto, uma pessoa muito boa não ter a tal boa nota, mas acontece. Para isso tem a segunda fase. Mas, com a nota da segunda fase, já não entrará em determinado tipo de universidades. Sim. Isso, sabe, a Isabel não é do meu tempo também, que é muito nova. Eu se tivesse média de 10, quando fiz o exame de aptidão à universidade, eu podia ter ido para direito, para medicina, para o que é que fosse. Acha que no meu tempo havia as notas que há hoje? Claro que não havia. Não estamos assim tão distantes, eu tenho 54. Sim, mas eu tenho 60. É uma diferença muito grande. Sim, e essa diferença faz com que qualquer pessoa da minha geração tinha na área de ciências 10, na área de economia 10, na área de letras 10 e entrava no curso que quisesse. Não boicotar essa nota, não. Há uma razão. Havia muito menos pessoas a irem para a universidade. Claro. Mas também havia muito menos professores a darem boas notas. Mas quer dizer, um 14 era uma nota que os corresponde, sabe Deus aqui, nem sequer diga aqui. De qualquer maneira, também lhe vou dizer uma coisa, não tenho dúvida nenhuma, isto é a pior coisa que eu vou dizer hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que alguns professores de hoje estão muito melhor preparados, do que no passado. Até na área das línguas. Bem me faço entender. Sim, eu compreendo. Veja, hoje toda a gente sai, uma pessoa não se forma em alemão ou inglês ou francês, não vai para esses países de origem aprender a língua, sob pena de ficar completamente desatualizado, claro. Vulnerável até a um homem. Sim, sem dúvida. E isto é uma visão bem atual. E, portanto, hoje as pessoas fazem formação, estão expostas a tudo. Exatamente. É que no meu tempo os professores davam a sua aula, Magister Dixit, e acabou, e estava tudo bem dito. E se dissessem... Eu tinha uma professora de História que dizia que nunca tinha saído da Europa, assim é que era. E depois fazia grandes descrições sobre o Egito. E nós achávamos aquilo muito estranho, mas está tudo bem, quem é que se opunha a uma coisa desta? Mas nós achávamos estranho.
Mas o pôr-nos a isto era... Impensável. Eu não fiz a escola aqui, fiz a escola em Leiria. Para descansar já toda a gente. Mas não haver. Portanto, se me estiverem a ouvir em Leiria, a minha professora de História fica a saber que eu me lembro desse episódio. desta loucura. Nós marcamos muito a vida dos nossos alunos, não é? Na partilha comigo. Aliás, porque nós também sentimos isso em relação aos nossos professores, não é? E sobretudo quem tem filhos, que não é o meu caso, mas é o seu, e vi bem a sua aflição quando o seu filho fez o exame de português, que eu até tentei saber, porque estava na praia, no mesmo tempo, tentei saber quais eram os critérios para acalmar o rapaz. É verdade. Preocupado que estava. Porque é essa questão que diz, que é quando nós vemos que os alunos de facto se dedicam e depois chega aquele um momento crucial, e às vezes porque são ou mais inseguros, ou... Nem é uma questão de insegurança, são aquelas 2h30. Exato. Sabe que eu fiquei nos exames muitas vezes sozinha, ficávamos todos sozinhos quando éramos chamados para isso, no exame de português, numa sala lá resguardada, com o exame ao mesmo tempo que os alunos. Sim. E fazia a escolha múltipla sozinha ali. E ficava nervosa. Ficava a pensar como é que os alunos iam fazer aquilo, como é que não iam fazer aquilo. Tudo. Nós pensamos em tudo. E nervosa. Lá está, isso é mais uma visão outra vez humanista. Pôr-se nos pés no lugar do aluno sempre, e sentir exatamente. Sempre. Isso eu acho que isto é, se quisesse resumir esta nossa conversa, eu acho que trouxe aqui um tema que eu acho que é central, que é o ser humano, não é? O humanismo na nossa profissão é central. Conseguirmos nos pôr no lugar dos outros não somos e não sentir que somos... Quando eu comecei a dar aulas, dei aulas no colégio da apresentação, e uma das coisas que eu sentia, eu tinha 23 e estava num estrado e via os meus alunos e eu sentia, meu Deus, eu lembro-me desta sensação de estar sentada e ver os meus professores lá em cima. E esta capacidade, de facto, de nos pormos no lugar do outro, muda tudo. Muda a perspectiva toda, não é? É verdade. Muda a perspectiva toda. E agora, para finalizarmos, eu gostaria de pedir, já falou aqui de um livro interessante, mas eu queria que nomeasse pelo menos uns 3 livros que acha que são incontornáveis. Então, o livro da minha vida é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É um livro que acho que toda a gente devia ler esse livro, porque há um filme, mas o filme nem sequer consegue espelhar a loucura que vai ali dentro. Identifico-me com esse livro porque pelo surrealismo que ele tem, pela confusão, e depois perceber um pouco o que é a América do Sul. Outro livro que gostei muito também é de um prémio Nobel, e antes de ele ser prémio Nobel eu achei que ele ia ser prémio Nobel. Lembro-me só, é aquele peruano que foi candidato muitas vezes, agora esqueci-me do nome dele, Tia Júlia, o escrevedor. É um escritor peruano, foi candidato a Presidente da República, morreu há pouco tempo em Espanha e agora passou-me o nome dele, mas procurem Tia Júlia, o escrevedor. E o terceiro livro, claro, imaginemos o Memorial do Convento de José Saramago, que é um livro de eleição e também completamente, mas enfim, para nomear um escritor português, vou nomear o nosso prémio Nobel e com justiça. Muito bem, eu penso que fica aqui um testemunho que nos traz uma motivação, e que este é também o nosso propósito, é encontrarmos momentos, experiências que possam nos levar um pouco mais além, tornar a educação cada vez mais consciente e mais holística, que nós de facto às vezes temos na correria do dia a dia, esquecemos que somos todos humanos, a queremos ser felizes, não é? E que numa sala de aula há muitas sementes que se podem deixar para a vida, não é? E muitos amigos. E muitos amigos, é isso. Privilegia também muitos amigos, não é? Sim. Privilegia continuar as amizades e isso também, por isso é que começou por dizer, e muito bem, que não é o de antigamente,
que é a atualidade, Esse não de é? hoje. E por isso é que é uma mulher com este entusiasmo e esta vivacidade que deixa o trabalho feito, não é? Espero. Como professora, mas que agora também usufrui de uma Sim. vida Agora acabou, em o professor pleno. acabou. Sim, mas continua com uma vida muito ativa Sim, mas e que este testemunho que aqui está a dar e que certamente dá em muitos outros lugares, eu acho que é muito importante também me motivar, porque alguns de nós, a meio do percurso, às vezes vacilhamos, não é? E sentimos, será que isto vale a pena? Será que o meu contributo? Mas vale a pena, não vale a é? pena. De facto, se nós Valeu a pena, valeu a pena. conseguimos trazer muito daquilo que somos, sobretudo, não é? Acho que sim. Então, muito obrigada mais uma vez por Obrigada estarem eu. aqui connosco. Espero que gostem tanto como eu gostei deste bocadinho e que se inspirem e até ao próximo episódio. Obrigada.